Aleluia. Queria chamar aqui o Ciro. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele. Ciro, que em breve estará indo para Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Fale para o seu irmão assim: se prepare para comer a palavra. Você crê nisso? Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Obrigado. Esse louvor da IAP é ungido demais, né, gente? Sai unção do coração deles. Amém. Queridos, o apóstolo falou, o pastor André falou, e o Senhor confirmou aquilo que eu orei a Ele e que Ele me entregou. E que na verdade Ele começou a confirmar desde de manhã, né? De manhã eu cheguei no estacionamento, fui pegar o carro. Aí eu tinha conversado com a moça do estacionamento, né? Que nós estamos indo para Salvador. E ela falou assim: nossa, você vai viajar, que pena, né? Eu falei: nós estamos indo para Salvador. Aí ela fez assim: mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aí eu falei: sabe, minha irmã. Aí ela falou: às vezes não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. Eu falei: não, mas espera aí. Mas o tema da palavra é a colheita no modo de Deus. Eu falei: até a mulher do estacionamento então está falando. O Senhor usa o que Ele quer, né? Ele usa o que Ele quer, queridos. Amém? Então vamos comigo entrar na palavra, mergulhar na palavra do Senhor, se alimentar dela, sermos cingidos por ela, sermos revigorados por ela, entrar de um modo mais profundo, com os olhos brilhantes, o coração em chamas e olhos molhados também ao Senhor. Eu queria te convidar a você orar rapidamente comigo, para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra os nossos corações. Amém? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor concedeu à sua igreja, ao meu coração, Senhor. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por essa casa de Deus. Obrigado por essa casa, Betel, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão e de cada irmã. Meu amigo Espírito Santo, eu te peço, no poderoso nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre os nossos corações, tira as escamas dos nossos olhos, tira aquilo que está entupido os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a Tua palavra de uma forma audível, Senhor, e que todo tipo de fortaleza na mente, todo tipo de altivez, tudo aquilo que foi criado contra a palavra do Senhor, que o Senhor possa quebrar, aniquilar, destruir agora, no poderoso nome de Jesus. Que a Tua graça, o Teu poder e a Tua glória esteja sobre nós. A igreja diz amém. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, eu orei ao Senhor e eu queria entender. Nós tivemos 12 dias poderosos na presença do Senhor aqui, tivemos 12 palavras poderosas na presença do Senhor neste lugar, palavras que foram ministradas, a última palavra que o nosso apóstolo deu, e nós entendemos aquilo que Deus quer fazer para esses dias, para esse tempo de colheita. Só que é importante nós entendermos que não só Deus quer fazer de um modo, mas Ele também quer que nós entendamos que tem modos que Ele não quer que sejam feitos. Por quê? Porque Ele já deu o direcionamento. Tem pessoas que sabem o que fazer e tem pessoas que não sabem ainda o que deve ser feito.
Ciro, por quê? Porque tem pessoas que estão na igreja, que já sabem o que deve ser feito, e se não fazem, é porque não querem fazer realmente, e querem viver debaixo de rebeldia, querem viver da forma que elas acham que deve ser vivido, que o evangelho deve ser pregado, ou da forma que elas acham que deve ser entendido e interpretado por elas mesmas. Mas nós temos pessoas, e eu creio que tem pessoas aqui. Quem aqui está vindo visitar pela primeira vez? Levanta sua mão, por favor. Amém, sejam muito bem-vindos. Dê um aplauso ao Senhor pela vida deles. Amém. Amém. Então, eu não sei se você é um novo convertido, eu não sei se você já é alguém velho de casa, eu não sei se você é alguém que está no muro, que não sabe, né, se fica na igreja, se não fica, não sei se você não tomou uma decisão a respeito da sua vida. E eu queria trazer essa palavra para todos esses tipos de pessoas, porque essa palavra vai falar sobre diversos tipos de decisões e diversos tipos de ocasiões que acontecem na nossa vida, para pessoas que já são convertidas, para aquelas que não são, e para aquelas que precisam tomar uma decisão em sua vida, amém? Vamos em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 6, abra sua Bíblia, por gentileza. O livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Amém? Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Amém? Até aí. O que eu havia pedido ao Senhor é que Ele pudesse trazer uma palavra para nós, que estivesse ligado com esse tempo de colheita. E uma eira nada mais é do que algo que moe e separa o trigo do joio. Amém? E nós vamos chegar aqui. Mas antes, nós precisamos voltar em um livro antes, em alguns anos antes. Nós precisamos voltar em 1 Samuel 6. E é engraçado, né? Porque meio que o mesmo acontecimento acontece em 1 Samuel 6 e 2 Samuel 6 também. Ciro, o que é que acontece em 1 Samuel 6? Um capítulo antes, no capítulo 5, nós vemos que Eli, que era o juiz daquela época, era o sacerdote, o sumo sacerdote daquela época, junto com seus filhos Ofni e Finéias. Eles têm uma negligência com a casa de Israel, e Ofni e Finéias, sem antes perguntar ao Senhor, em uma das batalhas que acontece com os filisteus, eles resolvem pegar a arca do Senhor e levar para o campo de guerra, achando que pegar a presença do Senhor é pegá-la de qualquer jeito e sem uma instrução de Deus. E isso porque eles sabiam o que devia ser feito. Eles não eram alguém que estava simplesmente, chegou agora, caiu de paraquedas e não sabe o que é que deve ser feito a respeito das coisas de Deus. Eles sabiam, o pai deles era o sumo sacerdote daquela época. Quando eles chegam e levam a arca do Senhor, como não tinha uma ordenança de Deus, Deus não tinha falado nada, e Deus nem falaria, porque eles não mereciam que Deus falasse a eles, por causa do nível de iniquidade, de pecado que eles tinham. E depois você dá uma olhadinha, o que é que aconteceu, senão vai ficar muito longa a ministração. Mas esses homens tinham feito com a casa do Senhor o que nós vemos em algumas, tá? Eu acho muito leviano quando a gente fala assim, não, porque nas igrejas brasileiras hoje tudo, mas são em algumas igrejas, porque eu acredito ainda em igrejas que estão posicionadas no Senhor. Eu ainda acredito em igrejas que não levam o altar do Senhor na brincadeira. Eu acredito em igrejas onde homens e mulheres estão entregando a sua vida com seriedade e com santidade.
Então não são todas as igrejas. E você que gosta de falar, não, porque todas as igrejas, corrija isso. Aqui não. Pode ser na igreja que você viu lá fora, pode ser na igreja que você veio, mas aqui tem homens e mulheres, meu irmão e minha irmã, que estão levando esse evangelho a sério, que estão tendo um nível de conversão de mente, de conversão nos seus corações, de conversão na sua alma, no seu espírito, ao qual o Espírito Santo está ministrando os nossos corações, dia após dia, noite após noite, madrugadas após madrugadas. Existem igrejas que estão posicionadas nestes dias. Então não venha falar para mim que são todas as igrejas. Se foi na sua igreja, se arrependa pelo pecado deles. Se arrependa ao invés de apenas apontar. Porque enquanto tem um dedo apontando para alguém, tem 3 apontando para você mesmo. Tira a trave do seu olho, meu irmão. Ao invés de você apenas criticar, faça diferente. Faça diferente. Faça melhor. Então não são todas as igrejas. Tem igrejas posicionadas nestes dias, que levam o evangelho a sério. Mas não era o caso de Ófine e Finéias. Eles eram aquele tipo de igreja que fazia do altar qualquer baderna, sem temor e sem amor algum, pela palavra, pela ordenança do Senhor. Então nós já sabemos que Ófine e Finéias, eles não só comiam o que era entregue em sacrifício, mas eles pegavam mulheres, se prostituíam dentro do templo, se prostituíam perto das coisas que eram sagradas do Senhor. Então era literalmente uma Sodoma e Gomorra em meio aos sacerdotes e ao sacerdócio do Senhor. Mas o que acontece é, já que Deus não iria falar com eles, e eles não tinham relacionamento algum com Deus, porque eram pessoas totalmente carnais, eles resolvem tomar a decisão do seu próprio entendimento. Eles achavam que a arca do Senhor era um padrão, eles achavam que a arca do Senhor era um amuleto. Então o que é que eles fazem? E como tem gente assim, né? Meu irmão, eu tenho uma coisa para te falar, amém? Você não vai ficar chateado comigo? Não. Esse amuleto que você tem guardado na sua bolsa, ele não te traz sorte. Esse pingente que você tem guardado, ele não te traz sorte. Esse trevo que você tem, ele não te traz sorte. Não vai te trazer salvação, não vai trazer salvação para a sua casa. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Nós não podemos achar que a Bíblia que está debaixo do nosso braço, só porque você anda com ela, ela vai te proteger. Ela não é um amuleto. Ela é para você ler e aplicar na sua vida. Não é para você andar com ela debaixo do seu braço apenas. É para você ser ela. Amém. E Ófine e Finéias pegam a arca do Senhor, levam para a batalha e o óbvio acontece. Não era um amuleto, era um destino para a nação, a arca do Senhor. Eles perdem aquela batalha, porque não havia instrução de Deus para aquilo acontecer. Eles perdem a batalha, eles são mortos. Eli, quando recebe a notícia de que os filhos morreram, ele cai da cadeira ao qual estava sentado, e passou seu ministério todo sentado, sem fazer nada, parecia um obeso. Tem uns crentes hoje assim, né? São os obesos espirituais. Você está aqui na igreja sentado, aí já passou 1 ano, 2 anos, você não tomou uma atitude, meu irmão. Você não participa de um voluntários, você não participa de um obreiro, você consegue pegar o copo que está no chão e levar ali para o lixo. Você só se alimenta, mas você não executa nada. Aí você está 3, 4, 5, 10 anos, e aí... Não, Ciro, mas a minha vida financeira está ótima, a minha empresa, ou o meu cargo e tudo. Nunca vi um milagre acontecer. Nunca viu alguém ressuscitar. Cara, eu vi praticamente um cara ressuscitar um dia desses. Eu fui com o pastor Cris, um pastor que está lá na célula, e ele falou assim: Ciro, vamos orar comigo por um rapaz que está em coma, desenganado pelos médicos.
E aí eu falei, vamos pastor, que dia que o senhor quer ir? Aí ele, não, vamos no sábado. Tá, eu preciso ir lá, ele é um grande amigo meu, ele passou por uma briga na rua, aconteceu alguma coisa, ninguém sabe direito o que é que aconteceu, só encontraram ele no chão ensanguentado com a cabeça aberta. Eu falei, vamos lá pastor. E aí ele me mostrou um vídeo do rapaz, o rapaz tocando louvor e tudo na igreja. Quando nós chegamos ali no hospital de Guarulhos, eu olhei para aquele rapaz, falei, meu Deus do céu, não é o mesmo cara. O cara devia ter uns 45 quilos, todo entubado, os olhos vendados, todo cheio de agulhas, né, sozinho ali naquele meio, a esposa precisando de ajuda. Falei, meu Deus do céu, que situação é essa? Esse cara está morto, meu. Esse cara está morto. Você olha aos olhos carnais, você fala, meu Deus, já era. Os médicos, o cara tinha quase 2 meses, que ele não dava um sinal de vida, como se estivesse vegetando. E a esposa era a única que estava junto dele, que estava ali com ele. No dia ela não estava. E aí o pastor Cris, já conhece ele há muito tempo, falou, Ciro, vamos orar. Ele começou a orar, e aí eu fiquei tentando entender o que é que o Espírito Santo queria fazer. O que é que ele queria agir? Eu comecei a perguntar para ele, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer fazer na vida desse homem? Qual é a direção? Qual é a palavra? Qual é a palavra de vida para a vida dele? Para que o Senhor quer o resgatar? Pastor Cris orou. E aí eu estava na minha, eu não ia orar. Estava ali junto com o pastor, eu falei, não, pastor, vai orar, eu estou intercedendo, está tudo bem. Ele falou, Ciro, você quer orar? Aí eu olhei para ele, aí o Espírito Santo me deu a passagem de Lázaro com Cristo. Eu falei, pastor, posso orar, se o senhor permitir? Comecei a orar, meus irmãos, e sem dúvidas alguma, o Espírito Santo estava naquele lugar. Eu comecei a orar, e eu comecei a falar, Rogério, saia para fora agora, no poderoso nome de Jesus. Rogério, nós damos uma voz de comando agora, em nome de Jesus. Sai dessa tumba, Rogério, e venha para fora. Meu irmão, nós terminamos de orar. O pastor Cris fala que aquilo marcou ele, e aquilo me marcou também, porque eu nunca tinha sido tomado com tanta autoridade. E eu falei, que negócio é esse que está acontecendo? Mas o Rogério ficou normal, estava lá, ainda no mesmo estado de coma, desenganado pelos médicos. Voltamos para casa, deu umas 2 semanas, eu perguntei para o pastor Cris, pastor, e como que está o Rogério? Está tudo bem? Mas a gente, né, Lucas, naquela ótica humana, né, porque o pensamento da gente, ele flutua entre a terra e o céu. Então na terra você fica pensando, cara, meu Deus, não tem como, né? Aquilo aconteceu, o cara está vegetando, ele está em coma. Significa o quê? A caixa craniana dele foi enchida de sangue. É como se o cérebro se afogasse no próprio sangue. Eu falei, cara, só que o Espírito que habita em mim estava falando, Ciro, está na hora de você perguntar. Pergunta o que é que está acontecendo. Eu perguntei, o pastor Cris falou assim, Ciro, a esposa dele me mandou uma mensagem e falou que o Marcelo reagiu com um dedo. Eu falei, meu Deus do céu, é mesmo, pastor? Ele falou, cara, tinha 2 meses que esse cara não fazia nada, ele estava vegetando. Aí eu falei, amém. Aí olha só como a nossa mente flutua. Aí eu falei, meu Deus, então se esse cara voltar, não é possível, né? Ele não vai conseguir andar, ele vai, sei lá, vai voltar tetraplégico, né? Porque, não sei, sem visão ou algo desse tipo. E aí passou mais 1 semana, eu perguntei de novo, o pastor Cris falou, Ciro, a esposa dele estava lá novamente, me mandou uma mensagem e disse que o Marcelo piscou os olhos. Falei, Espírito Santo, não brinca comigo. Que é isso que o Senhor está fazendo? Rogério, eu falei, Marcelo, calma que é muita informação. Eu estou trazendo um testemunho para depois voltar para a palavra. Amém. Eu falei, aí passou mais 1 semana. Eu falei, pastor, como que está o Rogério? Ele falou, Ciro, peraí que eu vou te mandar um negócio. Cara, eu estava no meio do trabalho, estava na sala, estava vendo as coisas dos clientes, com a cabeça focada no trabalho. E aí ele me manda um vídeo, e eu tenho esse vídeo aqui, do Marcelo levantando e andando da maca.
Ah, meu irmão, esse é o Deus que eu e você servimos. Ele é o Deus vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. É Ele, por Ele e por causa dEle que nós estamos entregando as nossas vidas. É Ele, queridos, é Ele. Ele me manda o Marcelo andando, os enfermeiros ajudando ele. O Rogério, vamos aí. Ele manda o Rogério andando. Eu falei, cara, que poderoso. Eu comecei a chorar na sala. Eu perdi o chão. Eu falei, esse Espírito Santo, meu Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Eu nunca vi um morto andar, voltar a viver novamente. E esse homem está andando. Passou mais uma semana, meu irmão. Aí o pastor Cris manda assim: Ciro, olha o Rogério agora. Olha como que ele está. Aí ele me mandou um vídeo, o Rogério em casa, meu irmão. O Rogério em casa, tocando violão e adorando ao Senhor. Tocando violão e adorando ao Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que está acima da morte. É o Deus que está acima da morte. Da morte. Ele venceu. Ele venceu mais uma vez. É Ele, queridos, é Ele. Falei, Jesus, eu nunca vi o morto reviver. E agora ele está tocando violão de novo. Que loucura é essa? E o Espírito Santo falou comigo: Ciro, é isso que eu quero fazer nos dias de vocês. Assim como em Atos, existem igrejas que estão buscando isso, e vocês estão vendo com os próprios olhos de vocês. E eu continuarei fazendo, se vocês continuarem me buscando em espírito e em verdade. Queridos, ainda existem igrejas que estão buscando ao Senhor, que repudiam a Ofne e Finéias, amém? Bom, quando Ofne e Finéias perdem a batalha, eles são mortos, ele cai, morre também, e a arca do Senhor é levada pelos filisteus. A arca do Senhor é levada. Quando ela é levada, ela fica cerca de 7 meses com os filisteus. Só que aí, Deus não é um Deus apenas passivo, mas é um Deus ativo. Amém? Agora perceba comigo, se Deus quisesse não ser levado naquele momento pelo exército dos filisteus, Ele não faria? Teria matado todo o exército se Ele quisesse, certo? Mas olha que interessante, Deus se deixa ser levado para mostrar aos filisteus quem era o verdadeiro Deus. Talvez só matando um exército eles não gerassem uma consciência de que Deus temível era esse. Quando a arca chega até os filisteus, nós vemos que, primeiro, Deus começa a confundir eles, a bagunçar o meio do arraial deles. Um dos deuses deles, que estava perto da arca, que eles colocam do lado, cai uma vez, depois o pessoal coloca no lugar, de manhã, acorda de novo, o Deus está caído de novo, está com o braço quebrado, está com a perna quebrada, os caras falam, que negócio estranho é esse que está acontecendo? Começam a acontecer tumores, doenças, enfermidades no meio do povo, da cidade, ao qual a arca estava, no meio dos filisteus. E aí eles tomam uma posição, eles falam, não, vamos tirar esse negócio daqui, cara, pelo amor de Deus, está matando todo mundo, isso daqui não é de Deus não. Tira a arca do meio, leva para uma outra cidade, são 3 cidades que eles movimentam a arca dentro do território filisteu, leva para outra cidade, acontece a mesma coisa, as pessoas começam a ficar enfermas, começam a ficar doentes. Leva para outra cidade, as pessoas começam a ficar enfermas, começam a ficar doentes, os filisteus falam, pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui, cara. Não dá mais para continuar. Está matando o nosso povo. Os sacerdotes dos filisteus, os adivinhas, reúnem os príncipes dos filisteus. E fala, olha, não tem como, tira isso do nosso meio. Está matando o nosso povo.
enquanto a presença do Senhor é bênção para uns, meu irmão, é temível e terrível para aqueles que são seus inimigos. Eles começam a ver e entender o poder que Deus tinha, e eles precisavam testemunhar isso. Então eles falam com o povo de Israel, Bet-Salém, com o território, com a cidade de Bet-Salém. Fala: olha, a gente está devolvendo, estamos devolvendo essa arca, porque esse negócio vai matar a gente, vai matar todo mundo. Aqui, se esse negócio continuar, leva esse negócio. Quando chega em Bet-Salém, eles começam a discutir com quem ficaria a arca. Ciro, por quê? Porque a arca, ela era movida e ela era cuidada apenas pelos levitas, assim como Deus já tinha ordenado em Levítico. Então só eles, só que Bet-Salém não tinha. Então chega um povo lá chega um povo da terra de Abinadab, e Abinadab fica incumbido de receber a arca do Senhor, e o seu filho, ele é consagrado para receber essa arca. É engraçado que Abinadab não é citado como um levita da casa do Senhor, ele não é citado como levita, ele é apenas imposto no cargo, e o seu filho é consagrado para conseguir ter a arca e cuidar dela naquele momento. Alguns anos se passam, e depois de alguns anos, quando Davi está com 30 anos, nós vamos para 2 Samuel, passa todo aquele episódio de Saul com Davi, e quando Davi vai reinar, começar o seu reinado, ali em 2 Samuel 6, nós vemos que começa uma rápida história sobre o que Davi queria fazer de acordo com o que ele enxergava. Se você for em 1 Crônicas 13, você vai começar a entender que o que Davi queria fazer tinha uma boa intenção. Davi queria fazer segundo aquilo que ele enxergava que era o certo para ser feito. Em 1 Crônicas 13, Davi se aconselha com os maiores capitães, então ele chama todo mundo, os maiores capitães que tinha do povo de Israel, ele chama os sacerdotes das cidades, e começa a perguntar: olha, eu quero trazer a arca de volta da casa de Abinadab, eu quero pegar a arca e transitar ela para a cidade de Davi, que seria Jerusalém, eu quero levar ela, o que é que vocês acham? E todo mundo falando: vai para cima, está tudo certo, está tudo ok, vai lá, faz. Mas Davi se esquece de consultar a Deus, Davi se esquece de perguntar o que é que Deus achava, Davi se esquece, talvez, por estar o tempo todo guerreando, fugindo de Saul, e às vezes nós estamos assim, a gente está o tempo todo batalhando, cara, né? Trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, às vezes vira um padrão na nossa mente, e nós nos esquecemos às vezes de consultar ao Senhor, o que é que Ele quer fazer, de que forma Ele quer fazer, qual que é a instrução dele, e são coisas simples, queridos, não é nada fora do comum consultar ao Senhor, é você dobrar os seus joelhos, ou é você estar em seu carro, ou é você estar em qualquer lugar e perguntar: Deus, eu preciso tomar uma decisão, o que é que o Senhor quer que eu faça? Essas são as opções, eu sei que o Senhor sabe, mas Espírito Santo, fala comigo, me direciona, me fala o que é que eu devo fazer. São coisas simples, queridos, que nós podemos fazer e evitar com que coisas piores aconteçam. Só que esse não é o caso de Davi. Então Davi prefere se consultar com os melhores daquela época, ou com os maiores que estavam ao redor dele, e fala: o que é que eu devo fazer agora? Vai lá, pega a arca. Então tá bom, vamos pegar a arca. A palavra vai falar que Davi reúne 30.000 homens. E sabe o que é interessante? É porque quando nós começamos a perceber, é quando nós achamos que nós somos autossuficientes demais, né? Não, agora eu tenho dinheiro na conta, agora isso, agora aquilo. E Davi: não, agora eu tenho um exército, agora eu tenho um reino, agora eu tenho homens capacitados, agora eu tenho pessoas para me instruir, eu tenho um conselho para me instruir. Mas o maior conselho de todos está nos céus.
O maior conselheiro de todos está nos céus, e ele se esquece disso. E querido, né, se sua conta está cheia, se você tem patrimônios, carros, amém por isso, mas isso não dá destino para você, isso não aponta para onde você deve ir, isso está apenas te servindo. Isso se você entender que o dinheiro serve para servir a você e ao propósito. Isso está apenas te servindo para o propósito, não está te dando destino. Quem te dá destino é a palavra do Senhor. Quem te dá destino é o Espírito Santo. Quando Ele fala com você, quem te dá destino é o seu pastor, é a sua pastora. São eles que dão destino para a sua vida. Quando nós vemos Davi tomando a atitude, Davi toma 30 mil homens e manda fazer um carro de boi. Quando você está em 1 Samuel, capítulo 6, a palavra vai falar que que os filisteus, eles também fizeram um carro de boi. Ciro, isso significa o quê? Significa que Davi, e não era por falta de conhecimento, porque Davi sabia quais eram os preceitos de Israel, Davi conhecia o nosso Deus, mas era porque às vezes, quando nós enxergamos a vida do outro, mesmo que seja no mundo, você quer fazer igual. Então os filisteus fazem um carro de boi, quando está em 1 Samuel, e eles transportam a arca por esse carro de boi. Aí Davi faz o quê? Não, eu vou fazer um carro de boi especial. Eu vou fazer o carro de boi igual os filisteus fizeram, porque deu certo para eles. Eles conseguiram transitar a arca, mas eu também vou fazer. E aí quando a gente olha para o mundo, muitas vezes, nós perdemos o foco. Aí a gente vê o patrão da gente, que está prosperando, e que ele não é da igreja. Aí você fala, nossa, ele está prosperando, que carrão, mas ele faz isso e isso. Aí você fala, não, eu também vou fazer, igual a ele. Mas espera aí, mas que tipo de Deus é esse que você serve? Que você olha para o externo, mas não olha para o seu Deus. Não, mas é porque para o meu patrão, para o meu amigo, está funcionando. Ele está jogando o jogo do tigrinho, eu vou jogar também, porque não tem problema nenhum. Mas que é isso? Aqui não, amém? Não dá, cara. Não dá para nós sermos imitadores do mundo. É seres imitadores, assim como Paulo falou, assim como eu sou de Cristo Jesus. Não é para imitarmos o mundo. E Davi começa a imitar o que os filisteus fizeram. Faz um boi, um carro de boi, igual os filisteus fizeram. E como tem gente, né, infelizmente, que está assim, a gente está o tempo todo tentando olhar para a vida do outro. Meu irmão, o que Deus tem para mim, é para mim. O que Deus tem para você, é para você. A prosperidade que Deus tem para você, é para a sua vida, para a sua casa. A prosperidade que Deus tem para o outro irmão, é para o outro irmão, para a casa dele. Amém. Davi faz um carro de boi. Pega a arca da casa de Abinadab, Aiô e Uzá, que são os filhos de Abinadab, eles vão junto com Davi também, começam uma caminhada até a cidade de Davi. E olha que interessante, a palavra vai falar assim, e Aiô ia à frente do carro de bois. Quando nós estamos em Josué, nós vemos que quem ia à frente da arca era o Senhor. Quem estava à frente do povo era Deus. Então nós conseguimos entender que se Aiô está indo na frente do propósito de Davi, então ele está debaixo da mão do homem. Se Aiô está indo na frente da missão de Davi, é porque ele está debaixo da vontade dos homens. A vontade que tem que imperar na minha e na sua vida é a vontade do Senhor. Quem tem que ir na frente do meu e do seu plano é a presença do Senhor. Nunca deixe com que a sua vontade, nunca deixe com o seu achismo, nunca deixe com que o que você acha que é certo, vá na frente dos seus planos. É o Senhor que você precisa colocar na frente dos seus planos. É o Senhor que precisa ir em frente a tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. Amém? Eles começam a trilhar uma caminhada com um carro de bois, 30 mil homens. Aiô está à frente daquele carro de bois. E aí começa o desfecho a acontecer. Um grande problema, por causa da vontade do homem, começa a acontecer. Por causa do direcionamento que Davi achava que estava certo. E entendam uma coisa, você pode estar com a intenção certa, mas você pode estar fazendo do modo errado.
Às vezes a intenção do seu coração, ela é até correta. Mas o modo para esse tempo de colheita, é o modo ao qual Deus destinou para nós. Amém? Davi então está junto com aqueles homens, andando com eles. Uzá está do lado da arca. E aí eles chegam no lugar chamada Eira. Chamada Eira, queridos. A Eira de Nacon. A Eira de Nacon. Nacon, no hebraico, significa pronto ou preparado. E a eira era o que era destinado para conseguir dividir o trigo do joio. Então eles chegam num campo de trigo. E aí é que a gente tem um texto-chave, para eu e você entendermos como que é o modo de Deus. Nós vemos que Deus já havia em Levítico falado como que Ele queria que fosse feito, que a arca fosse carregada, como que a arca devia ser feita, como que ela devia ser montada, o que é que deveria ter dentro da arca da aliança. E só quem poderia carregar a arca nas mãos eram os levitas. A arca tinha duas hastes, do lado direito e do lado esquerdo, que eram destinadas para serem carregadas. E os levitas carregavam elas e davam os passos, e era feito o sacrifício. Mas o que é interessante é que Davi não liga para isso. E uma coisa muito interessante nos nossos dias é que parece que em Davi deu amnésia, e que tem muito crente que dá amnésia também. Tem muito crente que deu amnésia. Eu não sei se ele tem muito tempo de igreja, eu não sei se passou 10 anos, 20 anos, e aí ele já não ora mais, ele já não jejua mais, ele esqueceu que esses são ordenanças do Senhor, ele esqueceu que para ele conquistar aquilo que é espiritual, ele precisa jejuar, ele precisa orar, ele precisa ler a palavra, mas parece que deu amnésia. Em algumas igrejas, parece que deu amnésia em cima dos altares, já não é mais pregado sobre pecado, sobre arrependimento, parece que deu amnésia em alguns homens em cima dos altares, em algumas lideranças em cima dos altares, porque é o que parece que deu em Davi. Parece que ele teve uma amnésia e esqueceu do que Deus tinha falado em Levítico. Ele deixou para lá. Não, o que está falando em Levítico é para Levítico. E como tem homens nesses dias assim, né? Não, o que está lá para o Velho Testamento é para o Velho Testamento. O que Deus falou para lá é para lá. Raça de víboras. Estão pregando de uma forma ao qual é o que eles acham, é o que eles interpretam, é aquilo que eles pensam que é o certo. Então tá bom. Aí essa pessoa tem 50 anos de vida, ela leu, fez teologia, fez pneumatologia, fez escatologia, e ela acha que do jeito que ela interpreta está tudo certo, está tudo ok, que ela tem que deixar para lá. Ela tem que deixar para lá o Espírito Santo, né? Ela é sensacionista, ela acha que o Espírito Santo já não faz mais, foi só para o dia de Atos. Eu quero saber o que é que Deus fez na vida do Rogério aquele dia, para aqueles que acham que o Deus é só o Deus da Bíblia. Eu quero saber, ver mortos ressuscitando, meu irmão. Eu quero ver os curados sendo curados das suas enfermidades. São homens que estão estudando e dentro da sua carreira acham que 50 anos de estudo, do que ele viu, do que ele experimentou, vai anular uma palavra que tem 5.000 anos. Quem é você, querido, na fila do pão de Deus, para anular essa palavra? Quem que é você? Quem somos eu e você? Você já viu aquelas fotos da astrologia, quando mostra a Terra, ali em meio à galáxia? Quem somos eu e você, meu irmão? No meio daqueles pontinhos. Não, mas eu sei, Ciro, eu estudei, eu isso, eu aquilo. Tá, mas o que é que fala a palavra? O que é que a palavra está dizendo? Não, mas é que a palavra, eu não estou nem aí para o que você acha. Eu me importo com o que a palavra fala ao meu respeito.
Eu importo com o que Deus fala por intermédio desses homens, que foram usados pelo Espírito Santo para escrever cada palavra que está nesse livro. O que é que a palavra do Senhor está dizendo nesses dias? São homens que parece que tiveram uma ruptura no cérebro, estão tendo diarreias mentais. Na verdade, em alguns altares, quando eu vejo algumas pregações, me parece uma diarreia mental. Me parece. São homens vomitando as suas mazelas, homens vomitando o que eles acham que é certo. Quem sou eu e você, meu irmão, fora desse livro, para achar o que é certo e errado? Eu me baseio sobre o que está na palavra. Eu me baseio sobre o que a palavra e o Senhor Deus diz sobre mim, sobre aquilo que deve ser feito. Eu não quero ouvir mazelas de homens, eu não quero ouvir o que o homem acha, eu quero ouvir o que o Senhor está falando nesses dias. Eu quero ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando nesses dias. A igreja do Senhor. Ora larabaxê larabaçou. Estamos fartos de homens derramando as suas mazelas nos altares, e não tem Bíblia, e não tem palavra, e não tem entendimento, não tem solidez. É por isso que nós vemos gerações que estão surgindo agora, crentes raquíticos, crentes sem fundamento, crentes que no domingo estão aqui e na segunda acham que podem andar na sua vida secular. Não existe secularidade, não tem secularidade para nós, não tem, não existe. Isso é coisa do mundo, isso é coisa daqueles que querem mundanizar a igreja. Nós somos filhos 24 horas, meu irmão, é 24 horas na lata, no fio do bigode. Não existe secularidade para a igreja. Não existe você estar aqui e você está na segunda-feira ouvindo as músicas do mundo. Não existe você estar aqui no domingo e na segunda-feira você está bebendo. Não existe, não tem como. Ciro, mas eu tenho margem na Bíblia. Mas você tem santidade. Ciro, mas eu tenho uma palavra que está na Bíblia que me dá uma margem. Você está achando o quê? Que a gente está em disputa jurídica aqui, que a lei tem uma brecha? Deus quer saber onde é que está a sua e a minha santidade. Aonde é que está o seu testemunho? Cadê o seu testemunho, meu irmão? Nós não temos amnésia, nós nos lembramos de tudo que Deus falou para nós. Nós nos recordamos, nós conhecemos, nós comemos a palavra, nós entendemos o que Deus quer fazer conosco nesses dias, porque é a palavra que nos guia. Não são mazelas, não são homens vomitando seus sentimentos, as suas emoções, o que eles acham, o que eles estudaram lá fora. Isso para mim nunca vai anular o que foi escrito pelo Espírito Santo. Nunca, nunca. Eu vejo muitos debates teológicos, eu tenho estudado muito, visto muito isso, e como é dispensável o tanto de coisa que é debatida. Como é dispensável. Ciro, como assim? É como esterco. Tem coisas que as pessoas estão preocupadas e debatendo, né? Se você é pré ou pós-tribulacionista. Eu não estou nem aí. Eu sei que eu sou salvo. Não, mas porque eu sou pré, eu sou pós. Muito bom, maravilha, glória a Deus. Será que você é salvo? Porque eu acho que você deveria se importar com isso. Porque o seu pré e o seu pós, quando chegar no juízo final, quando estiver no tribunal divino, Deus não vai perguntar assim para você: ó, Rafinha, você é pré ou é pós? Deus quer saber onde é que estão os seus frutos. O que é que você fez esse tempo todo lá?
Você ficou debatendo se você é pré ou se você é pós? Foi isso que você fez durante a sua vida? Virar um grande teólogo, debatedor? Mas cadê a ordenança de Cristo? Ide, fazeis discípulos, curai os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios. Não, mas eu fiquei só de boinha, porque Deus me chamou para isso. Será que Deus te chamou para isso mesmo? Será que você ora realmente? Ou você só consome palavra? Será que você só consome ou você tem relacionamento também com Deus? Você é um espectador ou você é um participante realmente daquilo que Deus está fazendo em nossa nação, meu irmão? O que é que você tem feito nesses dias? Será que você tem sido como Davi, que só toma a decisão e só lembra de Deus depois que o problema está feito? Depois que está tudo na lama, aí você fala: ih, rapaz, Deus nem me ajudou. Claro que não, Ele não está nesse negócio. Você nem chamou Ele primeiramente, você nem consagrou a Ele. Como que Ele está nesse negócio? Abriu a empresa não deu certo. Você colocou Deus, você consultou a Deus primeiro? Você falou com o Senhor? Sabe por quê? Eu já estou indo para o final. Sabe por quê? Porque quando nós estamos lendo essa palavra, nós temos um ponto de inflexão aqui. Esse ponto de inflexão é justamente no 6:6. 2 Samuel 6:6, ponto de inflexão. Ciro, o que é que acontece? Os bois estão andando, a Iô está na frente. Eles chegam na área de trigo. Trigo aponta para a hora que vai ser amassado. Trigo aponta para a hora que, meu irmão, você vai ter que estar preparado. Porque essa hora, Deus vai começar a te remoer. Deus vai começar a separar o que está dentro de você, o que é trigo e o que é joio. Quando chega nessa hora, o carro de boi quebra a roda, a arca cai, Uzá mete a mão, com ótimas intenções, maravilha. Sabe qual é o problema? É que Uzá estava no meio do problema que Davi já tinha gerado. Você abre uma empresa e você não pergunta a Deus, não consulta a Deus, não fala para Deus ir na frente, aí a empresa quebra, afeta a vida de 10 pessoas, de 10 famílias. Essas 10 pessoas perderam seus empregos por sua culpa, por sua causa, porque você não coloca Deus na frente. É a mesma coisa que acontece com Davi. Davi toma a posição, Davi toma a decisão, pega a arca, não consulta a Deus. Uzá morre, não é por causa de Deus, Uzá morre por causa de Davi. Irresponsável. Homens e mulheres que não têm maturidade para perguntar o que Deus quer fazer na vida deles. Homens e mulheres que não têm a humildade de falar: não, eu tenho um Deus que toma conta da minha vida. Você precisa quebrar esse orgulho na sua vida, meu irmão. Tem alguém que toma conta da sua vida. Tem alguém que te assegura. Você não precisa fazer tudo sozinho. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você não precisa se sobrecarregar desse jeito. Existe um Deus que está nos céus, que Ele cuida de você, Ele esquadrinha o teu coração, Ele sabe os seus caminhos, Ele te conhece. Você pode depositar a sua confiança nele, você pode depositar as suas mazelas nele, mas não faça como Davi, porque na hora que o carro de boi quebra, aí Davi fala: ih, rapaz, fiquei triste, né? Um homem morreu por causa dele, por uma tomada de decisão errada. Às vezes você está tomando decisões na sua vida tão erradas, sem as direções de Deus, meu irmão e minha irmã, tão erradas. Você está vendo que o negócio está tobogã abaixo, está indo de ladeira abaixo, e você não consegue ter a humildade de falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso do Senhor, intervenha na minha causa. Eu preciso do seu direcionamento. Espírito Santo, eu preciso da sua capacitação, do seu entendimento, me ajuda. Davi quebra o carro de boi quebra. Davi fala: estou triste. A palavra vai falar que Davi se entristeceu porque Uzá foi ferido por Deus e morreu. Ali naquela hora, morreu por culpa de Davi, por uma decisão mal tomada, sem conselho do Senhor, sem direcionamento. Quando o carro quebra,
Aí Davi está no ponto de inflexão, preste atenção. Davi está no ponto de inflexão. E às vezes você está nesse momento na sua vida. Você está num ponto de inflexão, no meio da eira, no meio onde o trigo está sendo amassado junto com o joio, junto com o trigo, e está sendo feita a separação. É um ponto de decisão. A inflexão gera decisão. E aí Davi tinha duas decisões a serem tomadas. Ou ele pegava a arca, orava ao Senhor, se arrependia e falava: Deus, o que é que o Senhor quer fazer agora? Me ajuda, porque eu já matei alguém. O que é que o Senhor quer que eu faça agora? Está tudo errado, mas não tem problema, Senhor. Eu estou aqui, me ensina, fala o que o Senhor quer fazer. Ou Davi toma a decisão que ele tomou, que muitas vezes a gente toma, que é o que, Ciro? A decisão de pegar o propósito, pegar aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, a missão que Deus te deu, o propósito que o Senhor confiou a você, a responsabilidade que Deus entregou na sua mão, meu irmão. E você faz igual Davi: eu não quero não, toma aí. E larga. Ah, queridos, se Deus entregou algo na sua mão, uma responsabilidade, Deus te deu, te concedeu um dom, use-o conforme a palavra do Senhor e segundo o que o Espírito Santo fala contigo. Não largue de mão, porque não foi feito da forma que você achava que seria feito. Não, Ciro, mas é porque eu planejei tal coisa e não deu certo. É a mesma questão de Davi. Davi planejou que ia voltar com a arca, não deu certo. E agora? E agora ele precisa tomar uma decisão. Era só ele falar com Deus. É tão simples. É só nós falarmos com Ele. Ô, meu irmão, quando... Vou falar rapidamente esse testemunho. Quando eu precisei tomar a decisão de ir para Salvador, minha esposa falou comigo, conversou comigo. Minha sogra está passando por uma situação X de enfermidade, mas eu creio que é apenas uma situação, que ela pode ser curada a qualquer momento, em nome de Jesus. E aí a avó dela conversou comigo, e eu falei: não, agora é um ponto de inflexão, eu preciso tomar uma decisão. E já havíamos recebido palavras, Deus já tinha falado conosco, e eu estava orando, chorando, clamando ao Senhor, para que o Senhor falasse nesses dias o que nós deveríamos fazer, em que data, de que modo. É um modo, você precisa entender isso, nós precisamos entender o modo, como Deus quer fazer, na minha e na sua vida, porque às vezes você está vivendo, ou sobrevivendo, mas você não entendeu o modo que Deus quer fazer, mas já está escrito como Deus quer fazer. É a mesma coisa para Davi, já tinha sido falado como que era para ser feito, como que era para ser carregada a arca, ele apenas ignorou. E aí continuei orando, eu falei: não, eu tenho que tomar uma decisão, né? Porque tem horas que Deus fala conosco, agora tem horas que nós precisamos tomar uma decisão, amém? Por quê? Porque Deus já nos ensinou. Talvez Deus não falasse com Davi, por quê? Porque já estava em Levíticos, o que deveria ser feito. A mesma coisa acontece com Abraão. Primeira vez, Deus fala com Abraão: sai da sua parentela, beleza, aí Abraão entendeu, pô, eu preciso me afastar da parentela. Quando dá problema com Ló, Deus não fala com Abraão. Abraão toma a decisão de sair de perto de Ló, porque ele já tinha aprendido. Então tem coisas que nós já sabemos, o que nós devemos fazer quando chega o momento da eira, está escancarado, está na sua cara. Essa é a hora, meu irmão, de você se levantar como um voluntário, essa é a hora de você se levantar como um obreiro, de se dispor para essa colheita nesse tempo. Essa é a hora de você conversar com os seus líderes, com os seus pastores, e falar: eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disponível, eu não quero ficar só sentado assistindo o culto, me coloca nessa obra, eu quero colher desse negócio também. É um ponto de decisão, meu irmão, é hora de você decidir. E aí eu decidi, eu falei: não, vou falar com o apóstolo, vou ter o discipulado com o apóstolo, falar para ele como que estão as coisas. Apóstolo, está assim, 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 assado. Ele falou: tá bom, já falou com sua esposa? Falei: falei, mas não falei, não conversei mesmo a respeito. De volta ele falou: tá bom, faz isso primeiro. Aí eu falei: tá certo. Aí me senti um burro, né? É um negócio tão simples, né, pastor? É só falar com a esposa. Verdade, né? O homem se sente um burro. Cara, quando você conversa com o apóstolo, eu me sinto burro, parece que eu não estou enxergando nada, né? Aí conversei, ele falou: fala com sua esposa. Falei com minha esposa falou: vamos voltar, né? A minha vontade
é voltar para lá. E aí eu me lembrei da palavra que o Senhor me deu em Mateus, quando eu estava no avião, a primeira vez que eu voltei em 2022, e Deus falou comigo sobre aquela geografia, sobre Salvador, sobre o que Ele quer fazer naquele meio, naquelas pessoas. Eu falei, então tá bom, então tá na hora da gente voltar. Aí ia marcar uma palavra com o apóstolo Lorival. Aí, meu irmão, já deu aquele frio na barriga, né? Aí você fica, cara, não, mas eu tenho trabalho aqui, as coisas estão indo bem no trabalho, está indo tudo certo, a gente tem a casa aqui, está tudo bem, está tudo ok. E agora, o que é que faz? É o momento da eira, meu irmão. É um momento de decisão, é um momento de inflexão na sua vida, é onde você decide. E aí passou um mês, aí eu falei, não, tenho que falar com o apóstolo Lorival, que o negócio está sério. Aí mandei mensagem para o apóstolo Lorival, apóstolo, fui lá conversar com ele, tirei a palavra, vai filho, vai embora, mas você precisa ir entre janeiro e fevereiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, muito preciso, muito rápido. Aí já era, Júnior. Eu falei, agora mesmo, pronto cara, já era. Deus chancelou o negócio, minha esposa em uma semana vendeu todos os móveis. Rápido, cara. Eu fiquei impressionado. Eu falei assim, e aí, quando que a gente vai vender? Ela, não, eu já vendi tudo. Eu falei, meu Deus do céu, como? Ela, não, aqui ó, no grupo do prédio, todo mundo já comprou. Eu falei, mas peraí, a gente vai dormir no chão durante 2 meses? Ela, não, fica tranquilo. Por quê? Porque eles já pagaram metade e a outra metade quando a gente foi embora. Eu falei, meu Deus, esse negócio é de Deus. Meu Deus do céu. Aí, meu irmão, presta atenção no modo de Deus. O apóstolo me falou isso uma vez, o modo de Deus é o que? É quando Deus começa a convergir, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, que amam a Deus. Deus começa a fazer, a movimentar, abrir as portas, fazer algo extraordinário. Daqui a pouco alguém me liga e fala assim, Ciro, a sua passagem de ida está paga, eu estou primiciando na sua vida. Eu falei, meu Deus do céu, Deus está nesse negócio mesmo, o negócio está acontecendo. Daqui a pouco chegam para a gente e falam assim, Ciro, olha, aqui em Salvador precisa de depósito da casa, está pago os 3 depósitos para você. Eu falei, meu Deus do céu, então o Senhor quer fazer algo poderoso, envia a nós, Senhor, porque o modo e o tempo do Senhor chegou para ser feito, é o seu tempo, é o seu modo, esse é o momento, meu irmão, de você entender que Deus está movimentando todas as coisas para aqueles a quem o amam. Queridos, quando Davi deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom, Obed significa servo, Edom era um termo usado para Esaú, então provavelmente quem veio da casa de Obed-Edom veio da mesma província onde existia a casa de Esaú, o território de Esaú, irmão de Jacó. Então ele já era um servo, está no DNA, no nome dele, ser servo. E olha que interessante, então nós temos 2 personagens, para nós encerrarmos. Nós temos alguém que talvez era o mais capacitado naquele momento, o novo rei de Israel, Davi, aquele ao qual Deus ungiu. E a gente tem um homem que a gente não tem muita informação na Bíblia, que se chama Obed-Edom. E a gente tem Davi com 30 mil homens, com um reinado, com um reino, com um exército, com cavaleiros, e que fala, não, eu não quero a arca da aliança porque eu estou triste e estou com medo. Deus não está levantando uma geração medrosa nesses tempos, nem uma geração sentimental demais. Não está levantando, são homens com coragem, mas nós não confiamos em carros nem em cavaleiros, nós confiamos na palavra dele, confiamos na unção e no poder que o Espírito Santo está concedendo para a gente nesses dias, para a palavra ser pregada a tempo e a fora de tempo. Davi, alguém que deixa o propósito, deixa a arca, deixa a missão de lado, e entrega nas mãos de alguém que fala assim, tá bom, eis-me aqui, eu estou disposto e disponível. E preste atenção, estar disposto e disponível são coisas diferentes. Tem gente que fala assim, Senhor, eu estou disposto, amém, aí chega no culto aqui,
Aí fala, por ele, para ele que eu estou gastando a minha vida. Aí o líder dele liga e fala assim, cara, você consegue me ajudar aqui? Eu estou precisando de um reforço seu, meu pneu quebrou. Ele fala, isso num sábado, ele está deitado em casa, não consigo, líder. Ih, rapaz, eu estou ocupado. O líder fala assim, meu irmão, você já está maduro, está na hora de você ir para os voluntários. Ele fala, ih, agora eu acho que não, eu acho que não é o tempo. Então você não está disponível, também não fale que você está disposto. Não cante que é por ele e para ele, porque você não está disponível de verdade para a vontade do Senhor. Obed-edom estava disposto e disponível. E quando Deus encontra alguém disposto e disponível, aí, meu irmão, a colheita é abundante. A palavra vai falar que Deus abençoou grandemente a casa e todos que estavam com Obed-edom. Porque Deus encontrou alguém disposto e disponível, um servo de verdade, que queria ouvir o que Deus estava falando naqueles dias. Ciro, como que você sabe disso? Quando nós estamos em 1 Crônicas 16, a gente vê que Davi muda o modo operante quando ele vê Obed-edom. Ele vê Obed-edom, os mensageiros chegam para ele e falam, olha, Deus está fazendo algo poderoso na vida e na casa de Obed-edom. Davi fala, uau, eu preciso pegar essa arca. Meu Deus, que oportunista. Eu quero essa arca agora para mim, porque Deus está de bom humor. Era porque Davi não entendia o que é que Deus queria fazer, meu irmão, naquela hora. Só que a gente vê Davi mudando. É só você ler. Vai falar que, e Davi perguntou ao Senhor. Passa 5 versículos, e Davi novamente consultou ao Senhor. Aí Davi já mudou o modo, meu irmão, já mudou o modo operante, já entendeu que estava na hora dele perguntar, já não era mais alguém que estava apenas tomando papinha, não, era alguém que estava ouvindo a voz do Senhor, que estava ouvindo a vontade do Senhor, que estava disposto e disponível a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, independente da circunstância e do momento. Davi muda a mente, muda, transforma, renova, e ele começa a viver algo extraordinário em Deus a partir dali. Amém. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, por favor? Amém, queridos. Ah, como Deus quer pessoas que entendam o modo dele. Nunca vai ser do meu e do seu jeito. Nunca vai ser do nosso jeito, filho. É sempre do jeito dele, da forma dele, do modo dele, no tempo dele, quando ele quer, a hora que ele quer, com quem ele quer, da forma que ele quer. É ele, queridos, é ele. É ele que faz. É ele que realiza. Entenda o modo do que Deus está falando para você nesses dias. O que ele quer fazer na sua vida nesses dias. Sua voz, Senhor. Amém. Deus quer que você tome uma decisão para você mudar a sua vida e a sua casa, assim como Obed-edom recebeu a presença do Senhor. Há uma decisão que você deve tomar. Há uma decisão que você deve tomar. Se você recebe essa presença do Senhor, algo extraordinário acontece na sua vida, assim como aconteceu na casa de Obed-edom. Algo extraordinário. Aprenda com o erro daqueles que erraram, mas também aprenda com o acerto daqueles que realmente acertaram. Não fique em dúvida. Obed-edom não ficou em dúvida. Obed-edom não pensou, ele não falou para Davi assim, não, espera aí que eu vou pensar, vou falar tal pessoa. Não, é a presença do Senhor, então eu quero. É a presença de Deus, eu recebo. É a presença do Senhor que vai chegar na minha casa, então eu creio. Eu tenho fé que algo vai acontecer, que vai ser mudado. Amém. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Sonda-me, Senhor, e me